Meu nome é Neide Domingues da Silva e eu sou professora da Educação Básica. Eu quero participar da campanha Vidas Pretas Importam. Prefiro não usar o termo vidas negras, porque, como diz o cantor de reggae Nabby Clifford, a palavra negra tem uma carga semântica muito negativa, validada tanto em dicionários de língua portuguesa quanto em expressões cotidianas, como lista negra, buraco negro, magia negra, mercado negro, peste negra, ovelha negra, humor negro, nuvem negra, passado negro. Em contrapartida, feijão preto, carro preto, café preto, nota preta, dentre outras, tem uma conotação positiva. Minha pele é branca, mas ecoam em mim ancestrais africanos a quem eu devo respeito e gratidão por eu ser quem eu sou. Eu poderia continuar esta crônica falando sobre o João Pedro, do Rio de Janeiro, ou sobre o Miguel, de Pernambuco, mas escolho falar de Jesus Cristo. Sei que ele marca o início do nosso calendário. Inclusive escrevi o pronome ele com uma inicial maiúscula, tamanha representatividade. Para mim, não se trata apenas de uma entidade religiosa. Cristo foi um ativista da oposição, combatendo injustiças. Mas o que ele tem a ver com a causa afrodescendente? Ora. Não sou antropóloga, mas para mim o Filho de Deus foi bem diferente da usual representação desmelanizada que se faz dele. Eu não reconheço Jesus Cristo com a pele branca, cabelos lisos, lábios e nariz finos, muitas vezes de olhos azuis. Para mim, esse registro atende ao ideal ariano, na tentativa de perpetuar o estereótipo da supremacia branca. Não vejo a hora de Jesus voltar, e então veremos face a face. Talvez todos finalmente entendam que não faz sentido nos dividirmos entre copos de leite e de café. Somos uma única tribo chamada humanidade, também com letra inicial maiúscula, porque, de acordo com o próprio Jesus Cristo em Mateus 25, todas as vezes que fizestes o bem a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Portanto, somos todos Jesus Cristos, pequenos, indefesos, humilhados, muitas vezes autoexterminados pelo nosso auto-racismo, entendendo o racismo como preconceito étnico. Então proponho Ubuntu, palavra africana que significa sou o que sou pelo que nós somos, e que finalmente comece o novo sonho Ijexá, que era para ter começado em 1888, mas ainda não começou. Saudações a todos e a todas. A professora Neide pediu para que eu gravasse um vídeo falando dessa temática do racismo, e ela até exigiu uma quantidade mínima de tempo, 1 minuto e 30, né, 1 minuto, algo que é praticamente impossível para tratar de um tema tão complexo como esse, né? Nós sabemos que esse tema está em voga no Brasil e no mundo muito por conta do que aconteceu nos Estados Unidos com o norte-americano George Floyd, que foi assassinado pela polícia num claro ato de racismo. E os Estados Unidos, como um país imperialista, os assuntos que estão em voga lá acabam repercutindo no mundo todo. O que é irônico no Brasil, sobretudo por conta da questão racial ser sempre uma questão problemática no Brasil. Mas muito sem os conceitos necessários para que o debate seja feito. Para a gente ter uma ideia, inúmeras sociedades elas têm o racismo como uma característica essencial nelas, né? Então o racismo não é uma prerrogativa apenas da sociedade brasileira. Por exemplo, na Roma Antiga você tinha perspectivas racistas, um Estado racializado. Na própria Grécia Antiga você também tinha relações racializadas, assim como, por exemplo, no século
no século XX com a Alemanha nazista, onde os judeus de pele branca, obviamente, foram racializados pelos alemães. No Brasil, o racismo acaba tendo uma característica totalmente diferente, uma característica específica. Aqui o racismo ele é pautado a partir de privilégios, a partir de normas, a partir de decretos, sistematizações de uma determinada classe origem, né, de uma determinada raça, no caso, os brancos. Então o racismo no Brasil ele é praticado com pessoas não brancas. Aí você tem indígenas, você tem pessoas negras, especialmente pessoas negras por conta da herança escravocrata deste país. Então o que seria o racismo em linhas gerais? Seria o privilégio de uma determinada raça pensada aqui numa categoria social e não biológica, obviamente, em que essa raça tem acesso a bem de serviço, ela está ocupando os principais postos de prestígio social dentro dessa estrutura chamada estrutura de Estado, né? No Brasil, especialmente, são as pessoas de pele negra, são as pessoas marcadamente com esses fenótipos que serão as pessoas que irão sofrer racismo. Lembrando que o racismo no Brasil é um crime inafiançável e imprescritível desde 1989. Então ele dá à pessoa que pratica o ato racista a sentença de reclusão. É um debate muito complexo, exige uma série de fundamentos para nós entendermos ele. Eu recomendo para vocês esse livro da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Racista, antirracista, para entender como essa problemática do racismo nos afeta. Tem esse livro da Grada Quilomba, em que ela trata a respeito de racismo no cotidiano sob uma perspectiva da psicanálise. E além disso também eu tenho o Fanon, que é um autor muito referenciado para debater essa questão. Esse é um dos principais livros dele, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, onde ele também faz uma análise psicológica da questão do racismo. E eu tenho esse livro aqui, que é um livro literário, que trata a respeito das histórias da África, do continente africano, para além dessas histórias que nos são apresentadas, né, como uma África miserável, como uma África pobre, cheia de doenças e epidemias. Esse livro traz uma abordagem mitológica a respeito da riqueza do continente africano. Então fica aí essas dicas e eu espero que vocês possam buscar mais fontes para entender como se dão as relações raciais no Brasil. Forte abraço. Oi pessoal, eu tô aqui para gravar um vídeo para me manifestar com relação ao movimento da hashtag Vidas Pretas Importam, a convite da professora Neide. Eu gostaria de falar sobre esse movimento, que nós, pessoas não negras, temos que fortalecer o movimento, temos que apoiar o movimento, estar do lado dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que nós reconheçamos nossos privilégios, é muito importante compreender que, pelo simples fato de ter a pele mais clara, nós temos privilégios. Existem coisas que são mais fáceis para nós, sim, do que para as pessoas que têm a pele preta. E isso não tem a ver com biologia, não tem a ver com nada relacionado realmente ao fato da melanina. Isso tem a ver com uma construção social ridícula, horrorosa, maligna, né, que foi imposta às sociedades de um modo geral. E nós temos que lutar contra isso, nós temos que nos posicionar contra isso, sempre ouvindo as pessoas que passam por essa situação, compreendendo o que elas têm para nos ensinar, o que elas têm para falar sobre o movimento e, acima de tudo, reconhecendo nossos privilégios e nos colocando as nossas posições, o fato de nós estarmos em posições privilegiadas, como lugares também para dar voz para essas pessoas e para esse movimento. Então, vidas negras importam sim, e é muito óbvio ter que falar que todas as vidas importam. Se todas as vidas realmente importassem da mesma forma, a gente não precisaria desse movimento tão importante. Vidas negras importam. Ok?
ok? Um beijo para todo mundo. Vamos pegar nas mãos uns dos outros e lutar pelas pessoas que realmente, nesse momento, é o que a gente tem que fazer, da nossa posição. Um abraço. Pode ser que o Deus crucificado não tivesse a cor da pele negra. Pode ser que o imperador de Roma não tivesse a cor da alma negra. Mas aquele sangue de um menino que morreu em Joanesburgo tinha a mesma cor do teu. Tinha a mesma cor do teu. Aí pessoal, tudo bem? Aqui o Anderson Marques, sou professor de Geografia e queria conversar com vocês hoje sobre um tema muito importante e que infelizmente a essa altura da vida a gente tem que falar sobre isso ainda: racismo. Se a gente busca uma explicação para o conceito de raça, e eu já adianto que esse conceito está em desuso, é um conceito que não se enquadra mais em nada que tenha lógica, a gente vai lembrar que raça se refere a características físicas, genéticas, biológicas que distinguem indivíduos de outros indivíduos, sobretudo manifestando na aparência física desses indivíduos. E racismo seria um sentimento de superioridade de um grupo com características físicas diferentes de outro grupo. E aí, esse sentimento de racismo, se o conceito de raça não se embasa, não deveria existir. Consequentemente, muito se fala hoje em etnia e não em raça. Além disso, eu tenho que contar para vocês o seguinte: se a gente for buscar alguma explicação associada a racismo ou a raça, nós vamos ter que lembrar que, originalmente, o ser humano ele veio do mesmo ancestral, isso sob qualquer perspectiva. Olha só, dentro do criacionismo, há a teoria de que o homem ele veio de Adão e Eva. Consequentemente, nós somos filhos dos mesmos pais. Não, eu não quero saber dessa teoria, eu quero pensar no evolucionismo. Bom, o evolucionismo também diz que todos nós viemos dos homens e das mulheres das cavernas. Consequentemente, em nossas veias corre o mesmo sangue. No mais, também tenho que falar que o racista ele não pode ser considerado cristão. Porque em Gênesis 1:27 fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então tenta imaginar qual é a imagem de Deus. A imagem de Deus é a nossa imagem. É branco, é negro, é índio, é asiático. O racista ainda é criminoso. Por quê? O artigo 5º da Constituição fala que todos nós somos iguais perante a lei. E o artigo 140 do Código Penal, em seu parágrafo 3º, ele diz que quando se ofende uma ou mais vítimas em função de cor, etnia, raça, religião, origem, este crime é um crime inafiançável e vai render para quem cometer de 1 a 3 anos de cadeia. Entende? Além disso tudo, eu tenho que falar para vocês que o sentimento de racismo ele reflete uma clara deficiência de caráter de quem o pratica. Nesse sentido, eu conclamo vocês a sempre praticarem empatia, sempre terem gratidão e entenderem que esse nosso país ele foi construído às custas do sangue e do suor de muitos de nossos irmãos negros. Então pratiquemos mais respeito, mais empatia, mais amor ao próximo e assim a gente vai conseguir construir um Brasil melhor. Beleza? Grande abraço, tudo de bom para todo mundo. Até mais.